Bom, galera, nós vamos inserir na nossa planilha o cálculo de queda de tensão. Por quê? Na NBR 5410, no item 7.2.7.2, fala que eu não posso trabalhar com a queda de tensão nos terminais superior a 4%. Então, a gente vai trabalhar com um limite máximo de 4% nos nossos circuitos internos, tá? Nossos circuitos terminais. E como é que eu calculo queda de tensão? A gente vai ver aqui que é bem fácil, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a resistência interna do cabo. Todo cabo tem uma resistência interna, tá? Alguns materiais têm resistência interna maior, alguns menor. A resistência mesmo vai depender do comprimento da área, vocês vão ver aí agora. Mas qual cabo tende a ter mais resistência e qual tende a ter menos? Isso varia de acordo com uma propriedade do material, que se chama resistividade. Resistividade é esse Rho aqui está um P, né, que está em português, mas na verdade isso aqui é uma letra grega, Rho, aquela letrinha que lembra um P. Para eu calcular a resistência interna desse cabo, é muito fácil, gente. A resistência interna, para eu calcular ela, é só eu pegar o Rho, multiplicar pelo comprimento, multiplicar pelo comprimento do cabo e dividir pela área. Ou seja, quanto maior o Rho, maior a resistência interna. Quanto maior o comprimento do cabo, maior a resistência desse cabo. Quanto menor a área, maior a resistência do cabo. Ou seja, cabos mais finos têm resistência maior. Cabos mais grossos têm resistência menor. Cabos mais longos têm resistência maior. Cabos mais curtos têm resistência menor. Beleza? Ismael, mas o comprimento do cabo eu sei, porque eu vou fazer meu desenho lá no AutoCAD e saber qual que é o comprimento de cada cabo do circuito. Então, beleza. O L a gente já tem. A área a gente já tem, porque a nossa planilha já calculou qual que é a área de seção transversal do cabo, se é cabo de 2,5, se é cabo de 4 milímetros, se é cabo de 1,5. Isso a gente já tem tudo pronto na planilha. Então, a única coisa que a gente precisa aqui para poder calcular a resistência interna do cabo é a resistividade. Existem tabelas com esses valores de resistividade, vocês só tem que tomar cuidado com a unidade de resistividade que vocês estão pegando. Aqui a gente vai trabalhar com L em metros, porque é uma escala ok para a gente trabalhar em residências, né? Cabos de 10 metros, 50 metros, então a gente vai trabalhar com L em metro. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas tabelas que estão em quilômetro, por exemplo. E a gente vai trabalhar com a área em milímetro quadrado, porque normalmente não, a gente sempre compra os cabos indicando a área de seção transversal desse cabo em milímetros quadrados. Por exemplo, cabo de 2,5 é porque ele é um cabo de 2,5 milímetros quadrados de seção transversal, que é essa área desse cabo aqui, a área útil de cobre. Então vamos lá então. Para poder pegar a resistividade, tem várias tabelas no Google, vocês digitando vocês vão ver, eu já peguei uma e deixei pronta no Paint. Olha aqui, gente, cobre. A resistividade do cobre é de 0,012, deixa eu aumentar o zoom para vocês enxergarem, 0,0172 ohms vezes milímetro quadrado dividido por metro. Não precisa se assustar com essa unidade aqui, não. A única coisa que a gente tem que conferir é se está milímetro quadrado igual a área que a gente vai usar lá em cima, que lá em cima a área a gente vai usar é milímetro quadrado. Então, aqui na resistividade tem que estar milímetro quadrado. Lá no comprimento, a gente vai usar metro. Então, aqui na resistividade tem que estar metro. Se tivesse quilômetro aqui, ou se tivesse metros quadrados aqui, gente, não ia dar certo, não. Então, tem sempre que verificar se a gente está utilizando a mesma unidade lá em cima, vai ser a mesma unidade dessa resistividade. Então, beleza, a resistividade do cobre é de 0,0172. Então, vamos fazer a primeira conta. Imaginem que esse cabo tenha 50 metros de comprimento, fiz o desenho no AutoCAD lá, 50 tá comprido, é uma mansão para dar 50 metros. Mas vamos fazer para dar uma ideia de resistência maior aqui. Vamos imaginar que esse cabo tem 50 metros de comprimento e ele seja um cabo de 2,5. Beleza?
Então, vou pegar, multiplicar o Rho, que é 0,0172, vezes o comprimento, que é 50 metros, e dividir pela área, que é 2,5. Vai ficar assim. A resistência do cabo é 0,0172 vezes 50 vezes 2,5. A resistência vai ser 2,15 ohms. Então, um cabo de 2,5 de 50 metros, ele tem uma resistência de 2,15 ohms. Vamos escrever aqui. 2,15 ohms. Esta é a resistência interna deste cabo. Vamos diminuir esse tamanho aqui para ficar mais bonitinho. Dar aula usando Paint é complicado, né? Mas enfim. Beleza, já sabemos a resistência interna desse cabo. Ô, gente, esse cabo de cima aqui é 2,5. Ele tem 50 metros. Esse cabo está ligando do lado de cá dessa lâmpada. Eu coloquei essa lâmpada aqui para só ilustrar alguma carga qualquer. Se esse cabo de cima tem 50 metros e é de 2,5, esse cabo de baixo também tem 50 metros e também é de 2,5. Então, vocês concordam comigo que a resistência interna do cabo de baixo é a mesma desse cabo de cima? E ó, vou até colocar ela aqui embaixo. A resistência desse cabo de cima é a mesma desse cabo de baixo. Agora, gente, a gente vai calcular a queda de tensão. Vocês vão ver como que é fácil. Lá na nossa tabela também, como é que para calcular a queda de tensão, eu preciso saber qual que é o valor de corrente que está passando nesse cabo. Tem várias formas de eu calcular a corrente. A nossa planilha já deu pronto lá já. Mas para eu calcular a corrente que passa nesse cabo, por exemplo, eu poderia pegar a potência aqui e dividir pela tensão. Aí eu sei qual que é a corrente. Posso pegar tensão ao quadrado, dividir na resistência, não poderia fazer isso não, porque eu deveria somar da lâmpada. A forma mais rápida aqui é pegar essa potência e dividir por essa tensão. Eu acho qual que é a corrente do circuito, mas vou repetir, na nossa tabela já está pronto o valor de corrente. Então, eu tenho aqui um cabo de 2,5 ohms aqui, ele está em série com essa lâmpada e está em série com esse cabo de 2,15 ohms, 2,15 ohms embaixo também. Tá? Então, essa corrente vai vir aqui, essa mesma corrente que vai passar aqui em cima vai passar aqui embaixo, vai passar pelo cabo de baixo também. A gente já tem o valor de corrente. Vamos supor que lá na nossa tabela está escrito lá que a corrente é de 10 amperes. Essa corrente aqui é de 10 amperes. Estou chutando o valor porque vai depender do circuito de vocês. Cada um de vocês está fazendo uma casa diferente, né? Um projeto diferente, então vocês vão ter valores diferentes. Mas enfim, então o que a gente fez até agora? A gente calculou a resistência do cabo, pegando o Rho vezes o comprimento dividido pela área. Achamos o comprimento do cabo, a gente pegou aqui agora, ó, a resistência do cabo, a gente pegou aqui agora, vai multiplicar corrente vezes a resistência. Por quê? Corrente vezes resistência é igual a tensão. Se a gente multiplicar a resistência interna do cabo vezes a corrente que passa por ele, a gente vai achar qual que é a variação de tensão em cima desse cabo. Ou seja, qual que é a queda de tensão, em cima desse cabo. Vou chamar isso aqui de ΔV. Delta é variação, tá, gente? Então, aqui, como é que eu vou fazer, então? A gente sabe que a queda de tensão em cima do cabo, desse trecho do cabo, ou seja, a tensão em cima desse cabo, para eu calcular ela, é só eu pegar a corrente e multiplicar pela resistência. Vai dar 2,15 vezes 10 amperes e vai dar 21,5 volts. Rapaz, muita coisa. 21,5 volts. Jesus amado, hein? Aí, olha só, gente. Nós vimos que a queda de tensão, então, em cima desse cabo foi de 21, olha só, ou 50 metros de cabo. 2,5 é um cabo considerado fino, né? Para a maioria das aplicações. 50 metros é um comprimento muito grande. Então aqui deu uma queda de tensão muito alta. Nossa Senhora!
Então, gente, eu tive aqui nesse cabo de cima, peguei a corrente, multipliquei pela resistência, eu tive uma queda de tensão de 21,5 volts. Eu vou ter essa mesma queda de tensão no cabo de baixo. Tá certo? Por quê? Porque a corrente vai vir e vai passar aqui embaixo aqui também. E a resistência dos cabos é igual. Então, aqui embaixo, eu também vou ter outra queda de tensão de 21,5 volts. Queda é perda, né, gente? Estou perdendo tensão, dissipando potência nesse cabo, inclusive. Então, vamos imaginar que o meu circuito aqui, ó, a tensão do meu circuito, lá no meu quadro de medição, na entrada da minha casa lá no meu padrão, né, que o pessoal chama de padrão aí no dia a dia, é o nosso quadro de medição. Vamos imaginar que esse circuito nosso seja de 220 volts. Alimentação, a tensão de alimentação dele é 220 volts. Então, olha aqui, galera. Eu tenho um circuito de 220 volts. Aí passa 10 amperes nessa carga nossa aqui de potência, não sei quanto que é a potência dessa lâmpada. Sei que está passando 10 amperes aqui nesse cabo para alimentar essa lâmpada. Isso aqui eu só coloquei como exemplo mesmo, pode ser um motor, monofase, qualquer coisa. Enfim, 220 volts, está passando 10 amperes aqui. Se o circuito tiver 50 metros e eu usar um cabo de 2,5, a resistência interna do cabo é 2,5 ohms, eu vou ter uma queda de tensão de 21,5 volts nesse cabo e vou ter uma outra queda de tensão de 21,25 volts nesse cabo. Então tem 220. Daqui para cá tem 220. Então, daqui para cá, gente, deixa eu fazer algumas marcações para ficar fácil. Vou colocar aqui. Vou colocar vários pontos. Vou pintar eles de vermelho aqui. Vermelho, vermelho, vermelho. Então, olha, gente. Desse ponto, ó, daqui para cá tem 220. Se eu pegar o multímetro e medir daqui para cá, ó, desse ponto, vou colocar do azul, vou colocar de cores diferentes, para ficar mais fácil de enxergar. Então, ó, do vermelho para o vermelho tem 220. Se eu pegar o multímetro e medir tensão do vermelho para o azul, eu vou encontrar a tensão de 220 menos essa queda que teve aqui em cima de 21,5 volts. Então, se eu pegar e medir tensão daqui para cá, ó, eu vou ter 220 menos 21,5 volts. Agora, por quê? Porque eu subtraí 220 e tirei essa queda de tensão de 21,5 volts de cima. Agora, se eu pegar e medir tensão daqui para cá, gente, do ponto azul para o ponto amarelo, eu tenho a tensão de 220 volts menos 21,5 volts daqui de cima, menos 21,5 volts da queda de tensão que eu tive no cabo de baixo. E a tensão entre o ponto azul e o ponto amarelo é a tensão que está chegando na minha carga, que é onde a 5410 fala que não pode ser superior a 4%. Vamos ver, em termos de porcentagem, o quanto a tensão caiu, ou seja, qual foi o percentual de queda de tensão desse meu circuito? Olha, a gente já sabe que caiu 21,5 volts aqui e 21,5 volts aqui. Então, deu duas quedas de 21,5 volts. Vai dar 21,5 vezes 2, engenheiro, fazer umas coisas de cabeça, né? 43 volts, que foi minha queda. Minha queda foi igual a 43 volts. Só que a alimentação... Vou colocar esse cor preta. A queda foi de 43 volts. Só que a minha alimentação, tensão de alimentação é 220. Eu calcular a queda de tensão percentual aqui, gente, é só eu pegar percentual queda, é só eu pegar 43, que foi o que caiu, dividido pela a minha tensão de alimentação, que é a fonte lá, né?
Então, 43 dividido por 220 vai dar 0,195. Vou multiplicar por 100, né? Vai dar em porcentagem. Opa, vezes, deixa eu colocar na forma aqui, vezes 100. E a minha queda de tensão percentual foi, então, 19,5%. Gente, resumo da obra aqui, então, olha. Esse desenho que eu saí inventando aqui na hora, 50 metros de cabo 2,5 para passar uma corrente de 10 amperes, dá uma queda de tensão percentual de 19,5%. A 5410 admite no máximo 4%. Quer dizer o quê? Às vezes, eu fiz a nossa planilha fez o dimensionamento do condutor baseado lá na capacidade de corrente do cabo, só que o comprimento do cabo está muito grande. Como o comprimento do cabo está muito grande, para valores mais longos de cabo, o valor da resistência sobe muito. Se o valor da resistência sobe muito, a queda de tensão no cabo sobe e eu passo a não atender a 5410 por conta do valor de queda de tensão. Então, nesse caso aqui, olha, se a gente achar um valor desse, eu vou ter que ir lá na minha planilha e reajustar o diâmetro do cabo que a gente vai precisar. Por exemplo, o cabo de 2,5, ele não atende mais, porque a área dele é muito pequena, a queda de tensão dele vai ser alta, e a gente vai ter que trabalhar com cabos mais espessos, 4 milímetros, 6 milímetros quadrados. Então, eu fiz esse vídeo só para mostrar como é que é feito o cálculo de queda de tensão em circuitos. Tá certo? Então é isso. Agora a próxima etapa a gente vai pegar e inserir isso numa fórmula no Excel, para o Excel calcular isso automático para a gente, porque fazendo isso aqui toda hora fica meio chato, né? Acho que ficou um pouquinho confuso, mas espero que tenham entendido.